Olá, 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 dots. Olá, 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 dots. Olá, eu sou Marisa, sejam bem-vindos ao podcast Olá Tarte, o podcast onde deciframos ingredientes e partilhamos as melhores receitas de pastelaria. E como diz no título deste episódio, hoje vamos falar sobre o ovo. Por isso vá, vamos começar. O ovo. O ovo é um corpo orgânico posto pela fêmea ovípara que pode ou não ser fecundado. Em pastelaria, sempre que falamos em ovos, salvo indicação em contrário, são ovos de galinha. O ovo é um alimento cheio de nutrientes desde a casca ao seu interior e é provavelmente o ingrediente mais versátil, multifunção e omnipresente na cozinha, já que ele dá estrutura e estabilidade às massas, adiciona umidade aos bolos e às bolachas, entre outras coisas. O ovo é composto por casca, clara e gema. A casca é rica em cálcio e é responsável por proteger a clara e a gema, permitindo a passagem de ar através da sua microporosidade. E é essa porosidade que permite que o ovo absorva cores e odores. Sabiam que ao lavarmos os ovos estamos a tirar a proteção superficial da casca, deixando assim um ovo desprotegido? Por isso, ao lavar os ovos para guardar no frigorífico, para além de diminuir a sua validade, estamos a aumentar o risco de contaminação. Devemos sim lavá-los, mas apenas momentos antes de os utilizar. Caso contrário, podemos estar a correr mais riscos com eles limpos do que com eles sujos. E por falar em guardar ovos, devemos guardá-los no frigorífico a 4 graus Celsius ou à temperatura ambiente de no máximo 15 graus. A clara, aquela parte viscosa e transparente, é formada por 85% de água e 15% de proteína albumina. Por sua vez, a gema, a parte amarelada, é rica em vitaminas e gordura. 35% da gema é gordura, daí a sua característica cremosidade. E leticina, que é um emulsificante natural responsável, por exemplo, pela estabilidade da maionese. E são as várias proteínas presentes no ovo que o tornam tão versátil, já que ele pode ser usado inteiro, sem a casca, claro, só a clara ou só a gema, dependendo do resultado que pretendemos. Um ovo de tamanho médio, que é o mais usado nas receitas, pesa cerca de 55 gramas, sendo 5 gramas são a casca, 20 gramas a gema e 30 gramas a clara. Pode não parecer, mas esta informação é útil para calcular o número de ovos que precisamos quando a receita diz que precisa de X gramas de ovo, ou de clara, ou de gema, ou quando usamos ovos que não são de tamanho regular. E se optarmos por usar ovo-produtos, que são aqueles ovos que são vendidos em pacote, há venda o ovo inteiro, a clara ou só a gema. Apesar de ser mais comum a sua utilização em contexto profissional, já existem à venda em alguns supermercados. Ficam a saber que 1 litro de ovo-produto tem em média 20 ovos, ou 50 gemas, ou 32 claras. E pronto, é isto. Já sabemos o que é um ovo e como é que ele é composto. Por isso espero que tenham gostado e aprendido muito. Tchau, até ao próximo episódio. Não, o episódio não é só isto. Também temos de saber o que é que o ovo faz na confecção das receitas, não é verdade? Para que é que ele serve? Qual é a sua função? Os ovos têm um papel muito importante e fundamental na pastelaria, seja na confecção de bolos, bolachas, merengues ou cremes, já que eles dão estrutura e estabilidade à massa, agem como espessante e emulsionante em molhos e cremes e ainda adicionam umidade a bolos e bolachas. Entre gemas, claras ou ovo inteiro, as funções podem variar da receita para receita. E claro que vamos ver isso mais ao pormenor. Não só a utilização das gemas e da sua cremosidade como referi anteriormente, mas também das claras, as tão conhecidas claras em castelo, ou claras em neve, como preferirem chamar. São as proteínas da clara e da gema que permitem que cremes tipo o creme pasteleiro e o creme caramelo engrossem. Por sua vez, as proteínas presentes na gema também dão uma textura sedosa e cremosa, e é por causa dessa cremosidade que o creme brûlée, por exemplo, é composto essencialmente por gemas. Por outro lado, as claras dão estabilidade aos preparados e é por isso que são essenciais em sobremesas que vão ser desenformadas, já que elas permitem que a sobremesa guarde a sua forma, como é o caso no entremets e na bavaroise. As claras são mais sensíveis ao calor que as gemas. As claras começam a coagular aos 60 graus Celsius e estão completamente firmes aos 65 graus Celsius, enquanto que as gemas começam a engrossar por volta dos 65 graus Celsius, estando completamente firmes aos 70 graus. No entanto, quando os ovos estão diluídos em outros ingredientes, seja no leite, natas, açúcar, a temperatura de coagulação pode aumentar para os 80 graus Celsius, dependendo das proporções. É por isso que uma receita que leva mais claras que gemas, ou onde várias gemas foram substituídas por claras, vai cozinhar mais depressa, pois as claras solidificam a uma temperatura mais baixa. Mas e se usarmos apenas a gema?
A função da gema é a mesma função que o ovo inteiro? Não. As gemas têm o seu próprio papel nas receitas. As receitas que usam apenas gemas fazem-no pela sua capacidade emulsificante e pela sua gordura. A gordura das gemas, para além de dar um sabor extra aos preparados, também dá uma textura mais rica e cremosa. A capacidade emulsificante faz com que seja possível combinar líquidos e gorduras, criando uma mistura homogénea e cremosa. Quando a gema é aquecida, gelifica, mas este processo tem de ser feito em lume baixo, já que ao atingir a ebulição, esta coalha e torna-se granulada e pode deixar aquele sabor ao ovo mexido nada agradável em doces. E é por isso que em cremes tipo creme inglês, a temperatura não deve ultrapassar os 85 graus Celsius. Então, se as gemas têm um papel diferente do papel do ovo inteiro, as claras também? Sim. Quando são usadas sozinhas, as claras têm um papel completamente diferente das gemas, principalmente se forem batidas em castelo. Uma das propriedades mais espetaculares da clara do ovo é que, graças à albumina, as claras têm a capacidade de absorver ar. Quando batemos essas claras na batedeira ou manualmente, seja com uma vara de arame, um garfo, agregamos ar às proteínas. No início é fácil de perceber a formação de bolhas de ar grandes que vão diminuindo à medida que o volume das claras aumenta. Claro que quanto mais batemos as claras, mais estável a mistura fica, pois as bolhas tornam-se tão pequeninas que conseguem mesmo suportar o peso de um ovo sobre as mesmas. No entanto, bater muito não significa ligar a batedeira e ir beber um café com as amigas. Quanto mais batemos as claras, mais instáveis ficam as proteínas e corremos mesmo o risco de as bater em demasia, e a mistura acaba por ficar granulada em vez de suave e torna-se quebradiça. Se batermos em excesso, a proteína rompe e liberta todo o ar incorporado, e a clara fica novamente líquida. Para ajudar a estabilizar as claras, podemos adicionar elementos ácidos como o limão ou o creme tártaro. Quando vai ao forno, a massa em que incorporarmos estes milhões de bolhas de ar expande sem necessidade de fermento. É por isso que as claras são consideradas um agente de volume. E ao batermos as claras com açúcar, obtemos um merengue, o qual podemos cozinhar e transformar em crocantes suspiros, pavlovas ou usar em toppings, em tartes e outras sobremesas. Ou seja, quando utilizamos o ovo na sua totalidade numa receita, tiramos partido das melhores propriedades, tanto da clara como da gema, principalmente se, para além de o usarmos na sua totalidade, o adicionarmos em separado, isto é, as gemas à massa principal e no final as claras batidas em castelo. O ovo inteiro proporciona uma estrutura excelente à massa e mantém a sua capacidade emulsificante, que é capaz de tornar a mistura homogénea, criando assim uma estrutura fundamental para sobremesas mais delicadas e de textura mais leve. Sabiam que apenas um ovo inteiro é suficiente para engrossar 250 ml de líquido? No entanto, os cremes de pastelaria tendem a ter um pouco mais de ovos apenas para garantir uma consistência mais espessa, firme e cremosa. Numa receita podemos substituir um ovo inteiro por 2 claras ou por 2 ou 3 gemas. Contudo, a textura e o tempo de cozimento não vai ser o mesmo. Resumindo e concluindo, que é como quem diz, vamos lá recapitular toda a informação que acabaram de ouvir e dar como terminado este episódio. Um ovo de tamanho médio pesa 55 gramas. 5 gramas são a casca, 20 gramas a gema e 30 gramas a clara. Se usarem ovoprodutos, 1 litro de ovoproduto tem em média 20 ovos, 50 gemas ou 32 claras. O ovo tem 8 funções. É um agente de coloração, pois dá uma cor dourada às preparações. É um agente de liga, ou seja, as proteínas de ovo fazem com que todos os ingredientes se liguem entre eles e formem uma massa homogénea. É um agente coagulante, o ovo coagula quando cozinha e dá este poder a toda a preparação onde ele está envolvido. É um agente de textura, seja quando é emulsionado ou quando coagula. É um agente espumoso, a albumina, quando é batida vigorosamente, absorve ar e cria espuma. É um agente de volume, o ar fica preso quando batemos as claras, expande e dilata quando coagula, aumentando assim o volume dos preparados. É um agente espessante, pois engrossa os preparados quando coagula, o que é muito importante nas preparações de cremes, por exemplo. E é também um agente emulsificante. A leticina da gema e a albumina da clara conseguem combinar líquidos e gordura por emulsão. A gema, por sua vez, é um agente colorante, coagulante, emulsificante, de sabor, de textura e de liga. E a clara é um agente de volume,
coagulante, fermentação e anticristalizante. Devemos conservar os ovos no frigorífico a 4 graus Celsius ou à temperatura ambiente do máximo 15 graus Celsius e só devem ser lavados no momento em que o formos utilizar. E é isto. Se tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, podem enviar mensagem pelo Instagram ou por e-mail. Todos os links vão estar disponíveis na descrição do episódio. Se gostaram, não se esqueçam de seguir, comentar e recomendar este podcast aos vossos amigos. Se não gostaram, mandem o link do episódio para aquele vosso amigo mais chato. Se querem aprender como fazer um delicioso creme pasteleiro ou qual a melhor forma de bater claras em castelo, fiquem atentos aos próximos episódios. Eu fico por aqui, espero por vocês no próximo episódio do Olá Tarte! Tchau!